Graça e paz, Deus abençoe a todos. Como textos para reflexão de domingo, nós temos agora a segunda carta de apóstolo Paulo ao jovem Timóteo. No capítulo 2 diz o seguinte: Tu, portanto, meu filho, fortalece-te na graça que há em Cristo Jesus. O que ouvistes de mim diante de muitas testemunhas, transmite a homens fiéis e capacitados, a fim de que possam igualmente discipular a outros. Graças a Deus pela sua palavra. Nós iniciamos o domingo falando sobre lamentações, sobre como voltar-se para Deus ou como ouvir a resposta de Deus, mesmo quando em meio a situações de calamidade, mesmo diante de profunda tristeza e angústia. O exemplo escriturístico é as lamentações de Jeremias diante da cidade de Jerusalém, em meio à sua destruição, à sua ruína, no que nós sabemos foi o chamado cativeiro babilônico, né? A cidade foi destruída, foi desamparada e boa parte, quase totalidade da população foi levada para o cativeiro. Alguns poucos foram mantidos na cidade e nas terras ali, na vizinhança, e depois passaram por um processo também bastante conturbado. Nesse contexto, o profeta clama a Deus e no seu clamor e no seu lamento, ele encontra os motivos pelos quais ele podia manter a sua fé, a sua esperança. E que motivo é esse? A fidelidade de Deus. Deus é fiel. Deus é absolutamente fiel. Tal qual o profeta Jeremias, Abacuque também apresentou diante de Deus as suas queixas. Porque na visão de Abacuque, Deus estava não só em silêncio, mas Deus também estaria se isentando de agir em favor do seu povo. E o que Abacuque ouve de Deus é que ele deveria permanecer calmo, não se deixar levar pelas irritações ou pela revolta, porque Deus estava agindo, mesmo em meio ao silêncio, mesmo em meio à destruição, mesmo levantando uma nação estrangeira como instrumento de julgamento do povo de Israel naqueles dias, naquele período. Deus estava assim agindo. E Abacuque, nas suas reflexões, foi conduzido a compor uma expressão de adoração, expressão essa também utilizada pelo apóstolo Paulo nas suas cartas, né? Ele compreende que o justo viverá, o justo vive pela fé. A vida do justo, ela é vivida pela graça de Deus, pela soberana graça de Deus. E o salmista chama a nossa atenção para o fato de que não devemos nos revoltar, não devemos permitir que a nossa indignação em relação ao pecado, a maldade, a malignidade, o erro, nos arraste em meio às aflições da vida. Devemos entregar a nossa vida, o nosso viver a Deus. E essa entrega é um ato contínuo, é uma decisão tomada diariamente, que vai além da oração. É claro que passa pela oração, pela fé, pelo culto, pela meditação, pela reflexão na palavra de Deus, mas deve alcançar o nosso viver, as nossas decisões, a nossa perseverança, confiar em Deus, porque Deus está agindo. Situações não muito diferentes enfrentaram o apóstolo Paulo e também o jovem Timóteo. O jovem Timóteo já é uma segunda geração de discípulos do Senhor, de ministros do Evangelho. O apóstolo Paulo, com os demais apóstolos, compõe a primeira geração, ainda que o apóstolo Paulo não tenha caminhado com Jesus antes da ressurreição, tá? O apóstolo Paulo foi contemplado por Deus com a revelação de Cristo Jesus após a ressurreição de Cristo, que é tratado como a conversão do apóstolo Paulo quando ele ia para a cidade de Damasco aprisionar os cristãos. É uma revelação. A graça de Deus alcançou o rabino Saulo e a ele foi revelado Jesus
o Cristo, Jesus o Senhor. E a vida dele sofreu uma, uma volta, uma reviravolta, uma conversão plena e absoluta a Deus, que ultrapassa as questões sociais, econômicas e políticas. Uma das conversões a Deus que ocorrem numa plenitude assim que poucos viveram e experimentaram. Não que os outros não tenham se convertido a Deus, mas essa conversão que permite ao indivíduo enxergar além do seu ambiente, da sua realidade, da sua formação social, política, econômica e cultural. Isso não ocorre na vida de todas as pessoas, tá? As pessoas são conduzidas aos poucos nesse caminho, nesse processo. O apóstolo Paulo foi algo muito intenso, a semelhança de como foi na vida de Moisés e como nós vemos ocorrendo na vida de outros indivíduos, como na vida de Abraão e como na vida de outros apóstolos e também de outros santos conhecidos como do Antigo Testamento. Então, o apóstolo Paulo, ele teve esse privilégio e essa responsabilidade. Não existe diante de Deus privilégio sem responsabilidade, tá bom? Não existe. É isso que algumas pessoas querem. Não, eu quero só o privilégio. Não, não tem como. O privilégio diante de Deus implica em assumir a responsabilidade nesta vida. E a responsabilidade nesta vida implica em oposição. E o apóstolo Paulo, nessa segunda carta, ele estava de novo aprisionado, numa circunstância pior do que a anterior. Na primeira carta, a prisão dele em Roma era devido a um recurso pelos acontecimentos na cidade de Jerusalém, quando ele foi levar lá ajuda para os cristãos em Jerusalém, que foi aprisionado quando estava no templo e foi acusado, primeiro, de introduzir um gentio no templo. Isso seria digno de pena de morte. O único caso em que os judeus podiam matar alguém legalmente era quando essa pessoa ofendia as leis do templo, as leis do culto, as leis da adoração. Ou seja, qualquer gentio que invadisse a área do templo, além do que lhes era permitida, ele poderia ser morto, ele poderia ser executado. O que parece que tentaram fazer naquele momento lá era acusar Paulo de ter ingressado no templo acompanhado de um gentio, tá? O que faria com que os dois fossem apedrejados. Isso não ficou comprovado, isso não foi provado. Ele foi aprisionado sob a acusação de insurreição, né, de provocar uma rebelião contra os romanos. Isso também não se provou, não se comprovou, percebendo ele que estava sendo mantido prisioneiro indevidamente, direito que ele havia adquirido, foi herdado do pai, a cidadania romana, né, que é algo que podia ser comprado ou a pessoa podia ser agraciada por algum serviço prestado. O apóstolo Paulo tinha esse direito por conta do pai, provavelmente por conta de algum serviço relevante prestado ao Império Romano. O apóstolo Paulo, então, recorreu a Roma e lá foi mantido prisioneiro por 2 anos, após os quais, segundo as leis romanas, não havendo uma acusação formal, que não houve, né? Não chegou até Roma nada que justificasse a manutenção da sua prisão ou a sua condenação. Ele foi libertado e entende-se que dali ele prosseguiu nas suas viagens, tendo ido provavelmente para os lados da Espanha, provavelmente chegado até nas ilhas lá britânicas. E no seu retorno, alguns anos depois, ele foi aprisionado, desta vez por Nero. Nero já na sua revolta, Nero já na sua loucura, Nero querendo encontrar ali como lançar sobre outros a responsabilização que estava caindo sobre ele, sobre os tumultos na cidade de Roma, principalmente os incêndios
que teriam sido causados pelo Nero, ele acusa os cristãos. Ele lança sobre os cristãos. E é provavelmente nesse período de perseguição por Nero que Paulo está aprisionado. Paulo está aprisionado e o jovem Timóteo está nas suas batalhas com o ministério cristão e está passando por uma série de dificuldades, o que é bastante comum. Mas veja, como foi abençoado o jovem Timóteo? Ele tinha Paulo, o apóstolo. Ele tinha Paulo, o apóstolo, a quem recorrer. E essa carta chega até Timóteo. Providencialmente, essa carta chega até Timóteo. É triste vermos hoje modelos de igreja, que é o modelo comercial, o modelo de consumo, modelos de igreja em que os ministros se veem uns aos outros como concorrentes, né? Como representantes de instituições concorrentes, e não, igualmente, propondo a proclamação do Evangelho de Cristo Jesus para a glória de Deus Pai. Não sejamos ingênuos. É o que estamos vivendo, é o que temos aí. Mas ainda alguns, têm o privilégio de terem a quem recorrer. De terem alguém na sua formação, que fez parte da sua formação, um ministro do seminário, ou alguém que o iniciou no ministério, pessoa a qual ele possa pedir algum conselho, alguma orientação, ou simplesmente compartilhar o seu cansaço, compartilhar o estado em que ele se apresenta. Infelizmente, vive-se numa expectativa de fé em relação uns aos outros, em que a aflição é tida como uma fraqueza, que o cansaço e o esgotamento são vistos como falta de maturidade ou falta de capacidade espiritual, quando, na verdade, o cansaço e o esgotamento são decorrentes do mau uso do tempo e das energias pessoais individuais. Você tem indivíduos e instituições hoje que exigem muito uns dos outros, né? Um ativismo religioso que leva as pessoas à exaustão, ao esgotamento, roubando das pessoas a vida, roubando das pessoas até a vida familiar, a vida social, exigindo uma dedicação que foge aos padrões, aos parâmetros estabelecidos pela palavra de Deus. Em Cristo Jesus há espaço, há liberdade para absolutamente tudo. A quem recorrer? O que devemos lembrar? O que podemos ter em mente no momento do cansaço ou do esgotamento? Quando não vemos o resultado que gostaríamos de ver, tal qual os profetas do passado, tal qual os homens de Deus do passado, que conhecendo a palavra de Deus, que conhecendo a revelação de Deus, que buscando compreender o plano de Deus para o povo, para a nação, para os indivíduos, acabam sendo levados invariavelmente a uma compreensão do maravilhoso alcance da graça de Deus. Ou seja, não precisava ser assim. Não precisava ser tanta dor. Não precisava passar por tanta ou tamanhas dificuldades. Poderia ter sido diferente. É a reflexão, observando o passado, conhecendo a história. Isso não precisava ter acontecido. Poderia ter acontecido uma bênção que levasse a um estado de superabundância. Mas Deus é Deus que age independente das situações. A fidelidade de Deus nos conduz além das limitações provocadas pelos erros, fracassos e equívocos do passado. É isso que os profetas aprenderam. E é a isto que o apóstolo Paulo
está conduzindo o jovem Timóteo. A expressão aqui é jovem. Eu não sei qual a idade desse rapaz aqui nesse momento da vida dele. Eu sei que o apóstolo o trata como filho. Provavelmente, Saulo não teve filhos. Não teve filhos. Era comum aos rabinos, muitas vezes, deixarem para constituir família ao fim da sua formação. Porque os estudos, até hoje, né, os estudos são muito intensos, a dedicação exigida é muito grande. Alguns deixavam para constituir família depois de devidamente ordenados. Quanto ao apóstolo Paulo, é um completo mistério a vida dele, porque ele não é de falar muito da vida dele. Ele não é de falar. Não parece que ele teve filhos. Parece que ele decidiu, pelo menos nessa parte da vida dele, pelo celibato. Se ele teve um casamento no passado, isso nós não sabemos. Se ele teve esposa, se ele teve filhos, nós não sabemos, porque a isso ele não se refere. Porque isso ele não se refere a essas coisas. O que nós sabemos que Paulo compreende a si mesmo como alguém resgatado por Deus em Cristo Jesus para uma missão, para um propósito. Viver em função da proclamação do Evangelho da graça de Deus para o povo de Israel e para toda a humanidade, sendo ele considerado e reconhecido como apóstolo de Deus em Cristo Jesus para os gentios, para toda a humanidade. Isso não só é conhecido e reconhecido, como de fato a abundância de escritos que nós temos dos apóstolos dizem respeito principalmente a Paulo, ao apóstolo Paulo, ao rabino Saulo. Aí você pode se referir a ele como você julgar conveniente. Ele nunca abandonou nenhuma identidade religiosa, espiritual, étnica, social ou cultural. Ele permaneceu judeu. Paulo, o apóstolo, nunca deixou de ser judeu. Os apóstolos de Cristo Jesus nunca renunciaram à sua fé judaica. Eles reconheceram em Jesus o Cristo prometido. O nível de comprometimento do apóstolo Paulo com isso e o nível de comprometimento dos demais apóstolos com Cristo Jesus é algo único, tá bom? É algo impressionante, é algo impactante, é algo que reverbera até as nossas vidas nos dias de hoje. Porque oposição eles enfrentaram dentro do seu próprio ambiente que lhes era comum, um ambiente sócio-religioso, cultural do judaísmo comum naqueles dias. E chega ao jovem Timóteo, se é jovem, está passando por um processo de amadurecimento. A juventude em si não é má, a juventude em si não é ruim. Eu nada tenho contra a juventude. O importante saber é que ela é passageira. A doença que aflige a humanidade nos últimos tempos é que as pessoas não querem que aquele período de suas vidas passe. A juventude, a obsessão pela juventude, ela é óbvia, está escancarada aí na mídia. Tiozão se comportando como se fosse um rapazão, um meninão, né? Senhoras já, vós, bisavós, se comportando de um jeito que, vamos dizer assim, que incomoda um pouco condizente com o que a idade, historicamente, através de toda a humanidade, reserva para pessoas conforme vão amadurecendo. E hoje, pior do que os que querem ser eternamente jovens, nós temos agora uma perturbação, que eu entendo que é uma perturbação psíquica, já é algo patológico. Nós temos aí os adolescentões. Querer ser jovem, ainda vai lá, né? Mas
adolescentões, né? Hormonizados, né? Homens e mulheres sempre debaixo de elevados níveis de testosteronas, né? Estimulados o tempo todo, verdadeiros adolescentões, descomprometidos, sentindo o mundo através das suas emoções, das suas paixões, querendo viver uma espiritualidade, uma realidade que não encontra espaço na vida normal, na vida comum. É um momento diferente, é um momento estranho. Passará, com certeza passará. Mas o importante é que saibamos que em Cristo Jesus somos chamados para a maturidade, para a vida adulta, para a vida consciente, para a vida responsável, de compromisso e comprometimento. Porque não adianta assinar um papel, assumir o compromisso. E daí? A sua vida está comprometida? As suas ações, as suas atitudes estão de acordo com aquilo que você estabeleceu como verdadeiro, correto? Então, compromisso e comprometimento. Não adianta assumir o compromisso, mas não se compromete. Qualquer oportunidade que surge, mas a carne humana... Tá, essa desculpa é antiga, né? Essa desculpa é antiga. Nós não temos nenhum motivo aí para justificar o que não tem justificativa. Muito embora em Cristo Jesus existe não só a possibilidade, mas o convite intenso, verdadeiro e real para o arrependimento e para seguir em frente. Também não há margem para o eterno chororô. No verão de 1979, na primavera de 1993, no outono do ano 2001. Aí também não dá. Aí é o adolescentão, é a adolescentona, né? Que todo o seu viver está marcado pelas paixões, pelas emoções, pelos sentimentos e pela maneira única e pessoal que ela imagina ser capaz de compreender a realidade. Em Cristo Jesus, somos convidados a permitir que a mente de Cristo, ou seja, o Espírito Santo, conduza a nossa mente a esse estado de maturidade, de amadurecimento, de aceitação das responsabilidades como algo normal e saudável para a constituição do indivíduo, inclusive como parte do processo de cura, de restauração, de reconciliação com o Todo-Poderoso Deus. Nesses contextos que a vida apresenta, Tiago foi ricamente abençoado, porque o apóstolo Paulo, ainda vivo, mesmo aprisionado, mesmo Paulo numa situação terrível, terrivelmente humilhante, porque agora ele não estava mais numa casa alugada, ele não estava mais numa prisão domiciliar. Ele estava lançado lá num buraco lá daquelas prisões de Roma, quase que esquecido. Foi com dificuldade que os amigos o conseguiram localizar. Ele estava aprisionado, ele estava isolado. Mesmo assim, Deus, pela sua infinita graça, permite esse encontro, esse reencontro, ainda que não diretamente, mas através da correspondência, não só das cartas, mas também dos amigos que lhe eram comuns. E a palavra de Paulo para o jovem Timóteo não são as palavras de um chorão, não são as palavras de um lamentador, são as palavras de um homem sério, de um homem que sabia exatamente a quais riscos ele estava sendo submetido quando decidiu seguir a Cristo Jesus como seu Senhor, aceitando a convocação do próprio Cristo para servir a Cristo como apóstolo. Ele não recebeu nenhum cargo, ele não recebeu nenhum título, ele não recebeu nenhum trono, ele não recebeu nenhum prédio, não tinha nenhuma cadeirinha para ele ficar sentado lá, enquanto as pessoas ficavam lá esperando para ouvi-lo. O que o apóstolo Paulo recebeu, o que os apóstolos receberam de Cristo Jesus foi um encargo, uma responsabilidade, um chamado ao compromisso e ao comprometimento. E isso ele expande para a vida do jovem Timóteo.
A vida do jovem Timóteo é uma vida que alegrava o apóstolo Paulo. É uma vida que a ele trazia muita alegria. Como ministro de Deus, como servo de Deus, como apóstolo de Cristo Jesus, o apóstolo Paulo não teve dificuldades em confiar ao jovem Timóteo e também aos outros jovens ministros que a ele acompanhavam e dele aprendiam, porque o discipulado naquela época, naquele período, não era necessariamente um curso. Não era um curso. Não eram necessariamente as aulas. Era o estar junto. Era o passar o dia com. Tá? Era o viver ali a preparação junto com o apóstolo preparando os seus ensinos, a sua instrução, recebendo as pessoas, orando pelas pessoas, é acompanhar ali lado a lado, viver junto. E Timóteo teve essa experiência. E o que a vida apresenta, o que a vida une, o que a vida prepara, o Espírito Santo utiliza para fortalecimento comum. O que ouvistes de mim diante de muitas testemunhas, transmite a homens fiéis e capacitados, a fim de que possam igualmente discipular a outros. Ele está dizendo para o jovem Timóteo, não pare, siga em frente, continua. O ministério é exatamente isso. Paulo, eu estou aqui aprisionado, muito embora o Espírito Santo não esteja aprisionado. Eu sou prisioneiro, mas a palavra de Deus não é prisioneira. A palavra de Deus, pelo Espírito de Deus, é o agente da liberdade, é o agente da libertação, é o libertador. Continue se movendo nesse Espírito, continue se movendo na palavra de Deus. Siga em frente. Participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo. Timóteo soube dos enfrentamentos do apóstolo Paulo, das humilhações. E Paulo soube das dificuldades de Timóteo. Agora Paulo usa uma metáfora. Uma metáfora. O soldado, uma vez convocado, ele não tem mais o direito de se preocupar com seus próprios interesses. É o que diz o apóstolo Paulo. Nenhum soldado em serviço se permite envolver em negócios da vida civil, porquanto seu objetivo é agradar aquele que o recrutou pela guerra. As pessoas acham interessante, as pessoas acham bonito, né, a nossa cultura, e sempre o foi, né, e sempre o foi. A sociedade, o mundo, tem um fascínio por posições de liderança, por generais. Naquele tempo, os generais iam para as batalhas, né? Eles estavam ali com os exércitos. A quem gosta de estratégia tem conhecimento, por exemplo, Napoleão, um dos grandes estrategistas de todos os tempos, até cometer o erro que ninguém achava que ele fosse capaz de cometer e por tudo a perder. Um outro grande estrategista foi Josué. As técnicas são estudadas até hoje, tá? Não tenha nenhuma ilusão. E a história mostra inúmeros estrategistas, inúmeros generais. Mas uma coisa que as pessoas raramente querem ter em mente ou se deixam levar é o seguinte: é a terrível pressão causada pela consciência de que numa batalha inúmeras centenas de vidas serão perdidas. E as estratégias adotadas por esses generais são invariavelmente as responsáveis por perdas, algumas vezes, muitas vezes, alarmantes, desproporcionais e sem nenhuma justificativa. Paulo está chamando Timóteo para a compreensão da seguinte realidade. É o hino que todos cantam. O nosso general é Cristo. Ele está querendo dizer para o jovem Timóteo, a minha morte não está fora do âmbito das decisões do meu Senhor Jesus Cristo.
Se eu tiver que morrer, morrerei. Só não fugirei da batalha. Se ele me confiou essa posição, eu vou defendê-la até o fim. Esse é o apóstolo Paulo. Timóteo, eu estou defendendo o meu ministério. Eu estou defendendo o meu apostolado, muito mais do que a minha vida, muito mais do que os meus direitos como cidadão judeu, muito mais do que os meus direitos como cidadão romano. A minha responsabilidade é com o evangelho de Jesus o Cristo, o meu Senhor. Essa posição eu não posso abandonar. Que me custe a vida, permanecerei fiel. Que me custe a família, permanecerei fiel. Que me custem os amigos, permanecerei fiel. Que me custe a vida, eis-me aqui, meu Senhor. Fiel até o fim. O que poderia ser desesperador ou estar reverberando como um desestímulo para muitos ministros naqueles dias, para Timóteo deveria ser motivo de alegria, porque não está oculto aos olhos de Deus o sofrimento dos seus. Deus não é indiferente ao sofrimento dos seus. Mas Deus também não nos isenta de sofrimentos. Ele exige de nós o que nós nos comprometemos com Ele. Deus é sempre fiel. E o que importa, segundo a palavra de Deus, é sermos achados fiéis. Nós, nessa parte aqui do mundo, eu ouvi esses dias lá de um dos países da África, lá, eu ouço, essa é a mesma mensagem que eu ouço desde criança, né? Um grupo de fanáticos lá, o Boko Haram, se eu não me engano é o Boko Haram, matando cristãos. Eles matam cristãos há décadas, eles matam cristãos há muito tempo. E ninguém nunca fez nada. Tá? Nem lá e nem cá. Os cristãos também nunca fizeram nada a não ser notas aí de lamento, disso e daquilo. Nunca nenhuma decisão foi tomada no sentido de proteger, de exigir que vidas sejam preservadas. Nós aqui do lado de cá do mundo procuramos preservar a todos. Alguns não são bem tratados como a maioria, mas as nossas leis procuram preservar a todos, pelo menos a todos é dado o direito. Se a pessoa está sofrendo por conta da sua fé, ela tem o direito de procurar a justiça, e justiça invariavelmente é feita, apesar de algumas distorções aqui e ali, justiça procura ser feita, isso é corrigido. Mas, como é o continente africano, fica só no chororô, na conversa, no sermonar, e ninguém, entre aqueles que têm poder para intervir, faz absolutamente nada. Porque é ódio semeando ódio, né? O ódio lá gerando violência e outros querendo que o ódio de lá reverbere em ódio aqui para também gerar violência aqui. Nem, se não contra os de lá, contra os parecidos que estão por aqui. Esse é o mundo, essa é a realidade. Mas nós aqui, ninguém tá preso aí por conta da sua fé. Você pegar o sistema penitenciário aí no Brasil, tem pessoas, homens e mulheres de todas as fés, todos os credos, todas as crenças. Você vai encontrar lá. Talvez até ateus, né? Judeus, islâmicos, católicos, protestantes, evangélicos, dos cultos afro-brasileiros, espiritistas, você vai encontrar todas as crenças, porque é assim no mundo todo. Não é porque a pessoa tem uma fé, tem uma convicção que ela nunca vai errar. E de vez em quando erra, e erra feio, e justiça precisa ser feita. Então, você tem pessoas de todos os credos aprisionados. Mas, do lado de cá do mundo, pelo menos, nenhuma dessas pessoas foi feita prisioneiras em decorrência da sua fé. Tá bom? Ninguém foi aprisionado porque tem uma fé diferente da maioria. O apóstolo Paulo aqui, no caso, encarcerado.
encarcerado pela fé em Cristo Jesus. Num momento conturbado da estrutura do império, loucos volta e meia ascendem ao poder. A princípio as pessoas acham engraçado, não, o cara é um xarope, é um brincalhão, é um palhação, isso e aquilo. De repente essas pessoas vão se apropriando das estruturas de poder e começam a desencadear as suas doenças, as suas neuras, as suas psicoses, a sua maldade. E Nero fez isso. E o apóstolo Paulo está constrangido. E ele usa esse constrangimento para instruir o jovem Timóteo. Uma das alegorias que é a do combate. Timóteo, eu fui chamado para a batalha. Eu não fui chamado para o privilégio. Reinaremos com ele quando ele reinar. A perfeita paz desfrutamos em espírito, mas de forma plena e abundante será com ele. Para esta vida eu fui chamado para a batalha, eu estou em guerra, eu estou a serviço do meu Senhor. A minha prioridade é manter a minha posição, é não decepcionar o meu Senhor, até que ele levante outro, até que ele prepare outro, até que ele prepare outros 10, outros 100, outros 1000, outros 100.000, ou outros milhões que estarão proclamando esta mesma verdade para este mesmo mundo perdido. Eu permanecerei fiel. A primeira metáfora é a do soldado convocado para a batalha. Da mesma forma, nenhum atleta é coroado como vencedor se não competir de acordo com o regulamento, né? As figuras dos atletas. Os atletas sempre foram alvo de atenção da sociedade do mundo todo, pelo seu desempenho físico, pela sua destreza, pelas suas habilidades. O apóstolo Paulo chama a atenção de que é preciso que a prática, no caso aqui dos atletas, dos jogos, seja de acordo com as regras, seja de acordo com a vontade revelada por Deus, com a verdade revelada por Deus, seja de acordo com o Evangelho. Tá bom? Tô sofrendo. Bom, é o seu sofrimento, filho. Eu não sou Deus. Eu lamento a sua dor, o seu sofrer. E peço a Deus que ele alivie, que ele te traga cura, que ele te traga paz, que ele te traga libertação, que ele te conduza a tudo aquilo que ele se comprometeu a realizar na sua vida e através da sua vida. Que a sua dor, que a sua aflição seja um momento muito breve e passageiro, que resultará oportunamente, ainda nesta vida, em grandes bênçãos para você. É a minha oração. Eu não posso fazer juízo. Da mesma maneira que o atleta, para ser coroado como vencedor, ele deve ter disputado de forma limpa, sem trapaça. Muita gente tentou trapacear o apóstolo. Muita gente tentou prejudicar o apóstolo. Muita gente se empenhou em prejudicar o apóstolo Paulo, em momentos em que não era permitido pregar o evangelho. O apóstolo Paulo fala que tinha gente até pregando o evangelho para criar dificuldades para o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo fala, mas o que importa é que o evangelho de Cristo Jesus seja proclamado. Paulo ia além também, porque a pessoa, quando quer conhecer a verdade, ela se dedicará, ela se empenhará para alcançar a verdade. Se é o picareta que está falando, é uma picaretagem. Se é um mentiroso, é um mentiroso. Se é um enganador, é um enganador. Mas a pergunta é, há alguma verdade por trás disso? Há uma verdade nessa mensagem? Há um Deus de fato? Há um Deus que se revela? Há um Deus que se preocupa e se ocupa em providenciar a salvação e a redenção de uma humanidade que volta e meia se lança de cabeça no mesmo buraco? Esse Deus é verdadeiro. E a pessoa, quando se propõe, ela é alcançada por esse Deus, ela é alcançada por essa verdade. Mas tem muita gente. Esquece a muita gente. Esquece os que tombaram, os que caíram, os que se deixaram levar pelo tráfico,
os que se deixaram levar pela fraude, os que se deixaram levar pela mentira, os que se deixaram levar pela política, os que se deixaram levar pela ganância, os que se deixaram levar pelos paixões, vamos falar as paixões humanas, né? Pelas paixões da carne. Problema deles, eles que se resolvam com Deus. Mas se é esse Deus verdadeiro que você almeja alcançar e encontrar, não há motivo e não há circunstância nesse mundo pecador e maldito que seja capaz de impedir que a graça de Deus se revele salvadora na sua vida. E segue o apóstolo Paulo. O lavrador que trabalha arduamente deve ser o primeiro a participar dos frutos da colheita. Não é só sofrimento, não é só labuta, não é só dor. Há recompensa, sim. A recompensa, a colheita aqui que o apóstolo Paulo está falando, tem vistas ao reino eterno de Cristo Jesus. Ainda que ele morra, ele se encontrará com Cristo. E isso é glória eterna, é certeza de vida eterna, plena e abundante. Essa é a alegria do apóstolo Paulo. O encurtar a vida humana, o encurtar a vida terrena, por assim, a vida sempre será humana, né? Por encurtar a vida terrena, está se abrindo espaço para a vida eterna. Não que ele desejasse a morte, não que ele tivesse como objetivo abandonar essa realidade. Não é nada disso. O propósito dele era servir com integridade o seu Senhor. E vai seguindo, como orientando aqui o jovem. Recorda-te de Jesus Cristo, ressurreto dentre os mortos, descendente de Davi, segundo o meu evangelho, pelo qual sofro a ponto de ser preso como criminoso, mas a palavra de Deus não está algemada. A palavra de Deus não está algemada. Nós não temos mais apóstolos, tá? Não temos. Não temos. Ah, Marco, mas essa controvérsia, eu não estou nem um pouco interessado em controvérsia, porque eu já estou, não tenho mais idade nem tempo para perder com isso. Esses que se apresentam como apóstolos são falsos. Sempre foram falsos apóstolos. Eles não têm como apresentar a quem quer que seja nenhuma prova, nenhuma evidência da convocação direta e pessoal através da revelação de Cristo Jesus. Pode ter, sonhou, teve isso ou aquilo, mas não se sustenta em termos escriturísticos. Não se sustenta, nunca se sustentou. O que não querem é ser confrontados. Talvez tenham tido problemas com autoridades e agora se colocam, eu sou apóstolo. Os apóstolos de Cristo Jesus eram confrontados pela igreja. Na prática do judaísmo, não tem esse negócio, é o sábio. Se é o sábio, vamos testar a sua sabedoria. Se o seu conhecimento vem da palavra e vem do Espírito, vai ser pressionado. Queremos que jorre sabedoria dos seus lábios. Queremos que a sua proclamação do Evangelho manifeste a glória de Deus em Cristo Jesus. Onde está? Agora, querer usar do Evangelho só para benefício pessoal, aí tem outro nome. Mas a igreja sofre. O líder da igreja é Jesus o Cristo, que sofreu pela igreja. Se o seu apóstolo, se o seu profeta, se o seu pastor, se o seu padre, o seu evangelista não é fiel a Deus, ele que sofra o julgamento de Deus por estar usurpando uma posição para a qual ele provavelmente não foi chamado. Porque se ele não é capaz de se manter fiel, é porque ele não foi chamado por Cristo Jesus. Ali o está por uma aventura. Ali o está em busca de um experimento ou de uma oportunidade, seja ela qual for. Não entro nos detalhes aí, porque também não pode ser a minha responsabilidade. Mas o apóstolo Paulo chama Timóteo para a verdade. Você que quer viver e quer compreender o que está acontecendo neste mundo, nesta vida, há uma batalha.
Há uma intensa batalha. Há uma intensa oposição ao Evangelho de Cristo Jesus. E essa batalha está sendo traçada dentro das fileiras do Evangelho de Cristo Jesus, dentro das igrejas. Há o império, há não sei quem, há o poder de não sei quem, há o Senado, há o Congresso. Não. Não. A batalha pela verdade tem sido travada dentro das próprias igrejas. Como participar da alegria, da paz, da convicção do apóstolo? A Timóteo foi orientado pelo Paulo. Por este motivo, suporto todas as aflições por amor dos eleitos, para que também eles alcancem a salvação que está em Cristo Jesus com glória eterna. O apóstolo suportou falsos amigos, falsos irmãos, suportou falsas igrejas, suportou falsos apóstolos, suportou falsos profetas, suportou mentiras, fraudes, aprisionamentos, por amor aos eleitos, por amor à verdade, por amor àqueles que sempre foram e permanecerão fiéis a Cristo até o fim. A despeito das mentiras, dos enganadores, dos mentirosos, dos fraudulentos, há uma multidão de pessoas que sempre confiaram e continuam confiando em Deus. Por amor a eles, que é a expressão do nosso amor a Deus, ao Pai, em termos de amor ao próximo, que o apóstolo Paulo suportou tudo o que precisou suportar. Esta palavra é absolutamente digna de crédito. Se já morremos com ele, da mesma forma com ele viveremos. E se perseverarmos, com ele igualmente reinaremos. Se o negarmos, ele também nos negará. Mas se formos infiéis, ele, entretanto, permanece fiel, pois não pode negar-se a si mesmo. Apesar dos infiéis, apesar de toda a infidelidade, de deslealdades que você possa enfrentar neste mundo e nesta vida, você não tem como duvidar de que Deus em Cristo Jesus é perfeitamente fiel, tem sido permanentemente fiel e será fiel até o fim. A fidelidade de Deus é a causa da humanidade não ter sido consumida. A fidelidade de Deus trouxe ao mundo o Cristo Jesus, nosso Senhor. A fidelidade de Deus faz com que a graça ministrada gratuitamente a todos através do Evangelho se revele salvadora. A fidelidade de Deus é que nos conduz a adotarmos uma postura de fidelidade, de fiéis a Deus, de fiéis a Cristo, e não ao chamado mundo, não chamado aos poderes oportunistas ou às oportunidades que a vida se apresenta. Paulo está usando uma terrível situação, uma situação trágica, angustiosa, humilhante, para expressar e para fortalecer a fé do jovem Timóteo, para fortalecer a confiança dele em Deus, em Cristo Jesus. Timóteo, nós passamos por muitos momentos e ocasiões diferentes nesta vida. Eu estou em batalha. Eu estou servindo ao meu Senhor. Aproveite a sua liberdade, porque eu, Paulo, estou preso, mas a palavra de Deus não está presa. O Espírito de Deus não está preso. O Evangelho não tem como ser aprisionado. O Evangelho não tem como ser desfeito. Proclama, prega, ensina, siga adiante e a recompensa certamente virá. Deus Todo-Poderoso te abençoe, te proteja e te conceda paz, muita paz.